Boa noite! Como é que vocês estão, pessoal? Então, vamos continuar a nossa parte 2 da história da hipnose. Eu falei que ia falar dos 4 S, que são os hipnotistas mais famosos contemporâneos, na verdade do século XIX e século XX. Quando a gente termina a nossa história, a gente termina naquele embate ideológico entre as duas escolas, os dois hospitais, tanto Salpêtrière quanto Nancy. Em 1842 nós temos o James Brady, que cunhou o termo hipnose, mas nessa mesma época surgiu o primeiro dos 4 S, que é o James Esdale. O Ed vem de Esdale, que vem do estado de Esdale, que na verdade é o sobrenome dele. O James Esdale era um médico inglês que ele trabalhava na guerra na Índia, né, mais ou menos naquela época, e ele começou a fazer anestesias hipnóticas e cirurgias sem anestesia. Na época não existia o anestésico. Na verdade, estava em fase de teste o tal do opioide. E quando descobriram que ele estava fazendo algumas cirurgias sem anestesia nenhuma ou sem dor, os pacientes eles não reclamavam de dor e ele acabou fazendo cirurgias de grande porte, como amputações. A indústria farmacêutica da época ficou louca. Falou que curar, não permitir ter dor era coisa do demônio, que não podia ser aquilo, que aquilo era bruxaria, que aquilo não era certo. E o Esdale, ele publicou um livro, e ele publicou na Inglaterra, e ele chegou super animado na comunidade científica, médica, achando que realmente as pessoas iam achar muito legal aquela descoberta dele, que ele conseguia fazer cirurgias sem dor. E como é que ele aplicava aquele estado de Esdale? Hoje se tem um estado de Esdale que as pessoas dizem que é o estado de Esdale, que na verdade a gente não sabe muito bem se é ou não é, mas é um estado muito profundo de hipnose. O Esdale, ele ficava 40 horas fazendo passes magnéticos, lembra do Mesmer? Com a teoria do mesmerismo, teoria do magnetismo? Pois é, o Esdale, ele não era cognitivista, então ele não se considerava hipnotista, ele se considerava magnetista ou mesmerista. Então ele dava vários passes mesméricos e acabava fazendo aquela cirurgia sem anestesia, e o paciente, sem reclamar de dor, na verdade nem sabia o que estava acontecendo. Só acordava sem o membro ou aberto e suturado depois e nem sabia o que estava acontecendo. Mas a importância do Esdale é que ele foi um dos primeiros que peitou a comunidade científica e disse: isso aqui existe. Embora seja magnetismo ou cognitivismo, não importa, hipnotismo, importa que ele chegou e disse: existe um estado onde as pessoas não sentem dor e não precisam de anestesia. E na época nem existia anestesia, e depois, mais tarde, foram criados os analgésicos, os opioides, e aí a indústria farmacêutica conversou com Deus e Deus permitiu que realmente a anestesia surgisse. No caso, claro que é uma brincadeira, mas a indústria farmacêutica foi uma das principais responsáveis pelo mito de que a hipnose não existe. Naquela época, eles colocavam 2 mitos. Um que era bruxaria, que Deus não permitia, e a outra era que a hipnose não existe. E até hoje nós passamos, muitas vezes, inclusive tanto no Brasil quanto na Europa. Eu tive recentemente, com essa crise aí do coronavírus, mas antes dela estourar, eu tive na Europa. Fiz hipnose na rua lá e as pessoas ainda assim não acreditavam em hipnose. Muita gente não acredita, então não é só coisa do Brasil. Coisa da Europa e dos Estados Unidos e do Canadá também. Mas, enfim, até hoje a gente passa por esse mito de que hipnose não existe e etc. E vem muito por causa dessa questão do SD. Bom, os outros 3 S que são importantes na história da hipnose, um deles é o Estrabux. Estrabux era um grande hipnotista clássico, de palco, aí sim, era cognitivista, fazia show de palco nos Estados Unidos e era um hipnotista clássico. Ele foi um dos responsáveis pela aplicação da sugestão dentro da hipnose. Eu dei uma pausa aqui porque eu pensei nesse meio tempo o Abad Faria. O Abad Faria, ele é um português, que inclusive ele foi representado na série O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e ele também era hipnotista e ele falava muito de sugestão. O Estrabux, pegando os conhecimentos do Abad Faria, que era esse português, ele acabou aplicando no show de palco e acabou utilizando sugestão clássica, era sugestão direta. O Estrabux, inclusive, ele foi uma grande referência para o Clark Hull. E o que o Clark Hull, que era um hipnotista também da época de palco clássico, tem de importância na história? O primeiro show que o Milton Erickson, que é o criador da hipnose ericksoniana, assistiu foi do Clark Hull. Que então a importância dele foi ter mostrado a hipnose para o Milton Erickson. Então, o outro que faz parte desses 4 S que eu vou falar mais hoje, é o Milton Erickson. Milton Erickson, ele
ele era um médico, psiquiatra, psicólogo. Na verdade, ele se interessou para hipnose ainda quando ele estava na faculdade. Só que o Erickson, ele tinha uma peculiaridade, tinha muitas peculiaridades, na verdade. Inclusive, eu gostaria de fazer um vídeo só sobre o Erickson. Mas o Erickson, apenas para introduzir o vídeo, ele era um cara que era paralítico, que tinha dislexia, que não conseguia enxergar as cores, então ele era daltônico. Ele teve 2 poliomielites e por isso ele ficou paralítico. Ele não conseguia se mexer no primeiro momento, ele só conseguia mexer os globos oculares. Então ele era um cara diferente. Ele criou a hipnose ericksoniana não com o objetivo de criar uma hipnose diferente, mas com o objetivo de aplicar a hipnose. Ele não conseguia se movimentar, se mexer, mexer o pêndulo igual os hipnotistas clássicos faziam. E aí ele criou a hipnose ericksoniana. E nesse mesmo período tem o outro que é o Dave Elman. O Dave Elman, ele é o grande hipnotista clássico do século XX. Foi ele que reúne todas as informações que se tem e ele segue com o segmento da hipnose clássica. E por isso a gente tem uma divisão da hipnose clássica com a hipnose ericksoniana. Erickson é um dos grandes nomes do século XX, talvez para mim, e na verdade para mim e para muitos outros, é o maior hipnotista que já existiu, criador da hipnose ericksoniana. E o outro grande hipnotista do século XX é o tal do Dave Elman, que reuniu a hipnose clássica, reuniu vários protocolos e escreveu um livro que é muito conhecido até hoje, que é o Hipnoterapia, porque ele dava seminários para médicos. O Dave Elman, ele era radialista, trabalhava com hipnose, dando seminários para médicos e ensinando uma forma de fazer hipnoterapia. E como é que era a hipnoterapia do Dave Elman? Era a hipnoterapia regressiva. Ele fazia a hipnose, fazia uma regressão com a pessoa e acabava solucionando vários casos de fobias, traumas, gagueira e entre outros vários casos. E o legal de falar, de contar essa história aqui, que é de fato um pouco confusa, vocês percebem que eu vou e volto de novo, é porque tudo aconteceu na mesma época. E a gente ainda pode pensar no no Sigmund Freud, que ele foi responsável pela teoria da regressão. O Freud, ele acabou chegando a aplicar a hipnose um tempo, mas ele acabou desistindo de usar a hipnose por vários e inúmeros motivos, e muita gente fala que é porque ele não sabe hipnotizar, mas o fato é que ele acabou desistindo da hipnose pela livre associação, que ele descobriu que as pessoas em transe podiam contar mentiras, e é verdade, certo? As pessoas podem contar mentiras em transe, podem inventar uma memória, a memória pode ser falsa, então ele acabou largando a hipnose muito mais por causa disso do que por qualquer outro motivo. E ele queria criar uma terapia que funcionasse com todo mundo. Na época ele não tinha os recursos que nós, como hipnotistas, temos hoje para fazer hipnose. E aí ele não funcionava com todo mundo e ele dizia, se eu quero criar uma terapia que não funciona com todo mundo, por que eu vou usar a hipnose? E na época que ele abandona a hipnose, ele de fato enterra a hipnose. Porque as pessoas falam, se o Freud, que era já um psicoterapeuta, na verdade ele era médico, mas um psicoterapeuta renomado da época, ele larga a hipnose, então a hipnose não presta. Só que a própria teoria regressiva foi um dos fatores para a hipnose voltar de cena. O Freud, ele já tinha falecido, mas o Dave Elman pegou esses estudos, recolheu, trouxe esses conhecimentos da hipnose regressão e acabou transformando a hipnose novamente em pauta para médicos. E aí, na mesma época, o Milton Erickson, com o trabalho fantástico que ele fazia, ele sendo psiquiatra, psicólogo, hipnotizando todo mundo que aparecia, também acabou complementando aí e ajudando o sucesso da hipnose, o início do sucesso da hipnose, porque a cada ano a gente fica cada vez mais conhecido. Então, gente, a história da hipnose é essa é a parte 2. Eu ainda vou fazer uma parte 3 falando especificamente de Elman e mais ainda de Erickson. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.